Muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo à Madrugada Astral. Para você que não conhece ainda, eu sou a Bruxa Dai. Eu sou conhecida também como a Dai do Tarô. Eu venho por aqui alegrar a sua madrugada e também dar alguns conselhos aí para sua vida, certo? Gosto muito da sua companhia, fique sempre muito à vontade. Saiba que você pode me acompanhar não só aqui pela Madrugada Astral, mas também lá no canal da Astral TV. E você pode também me acompanhar pelas redes sociais. E sempre que você estiver por lá, dá um toque para mim, dá um oizinho, manda aquela mensagem. Se quiser, também pode deixar sua perguntinha lá, que depois, no próximo programa, eu trago a sua resposta, tá bom? Eu sempre fico muito contente com a sua companhia. Estou amando muito quando vocês me mandam um recadinho lá pelas redes sociais, sabendo que assim que vocês estão gostando do programa, eu fico muito, muito, muito feliz. E eu vou começar essa madrugada aqui com você te dando conselhos, né? Vou fazer alguns conselhos aí tirando o tarô. Eu quero que você se concentre neles. Quero que você se concentre bem neles, porque a semana ela só começa bem se a gente está muito bem direcionado, correto? Então a gente vai deixar a magia e a fofoca do tarô ajudarem a gente mais essa semana, tá? E eu vou te falar mais uma coisinha, depois eu vou dar alguns conselhos para o que você precisa fazer até o final do ano, certo? É um conselho mais do que especial, do que está faltando aí para você, do que você precisa fazer para se organizar. Querendo ou não, dezembro é sempre um mês que é muito emocional para a gente, muitas coisas acontecem no finalzinho do ano, parece que a gente corre o que a gente não correu o ano inteiro para conseguir organizar a nossa vida, então a gente também usa essa ferramenta tão bonitinha, tão gostosa, para poder se organizar. Às vezes eles dão umas broncas na gente, mas vocês sabem que até essas broncas também são muito boazinhas, né? Eu vou começar falando com você de Áries. Áries, o que veio para você hoje é a carta do 5 de espadas. A carta do 5 de espadas, ela conta pra gente que tem algumas frustrações acontecendo e talvez você ande se paralisando por conta dessas frustrações. Mas o grande conselho que vem por trás dessa carta é que a gente não pode fazer isso. Ela avisa que isso está acontecendo e avisa que isso é um grande problema. Porque talvez a vida não esteja colocando esses empecilhos para que você paralise. Ela pode estar colocando esses empecilhos na sua vida para que você tenha ainda mais força de reação. É uma força que faz a gente se levantar e falar: chega, agora eu não aguento mais, agora eu vou para cima, agora eu vou fazer acontecer. Eu não vou deixar com que isso me impeça. Então a carta do 5 de espadas está dizendo que as frustrações da vida, elas existem. E elas, de fato, elas estão atrapalhando muito. Mas elas não podem fazer com que você esteja completamente parado diante do problema. Ela quer que você enfrente. E enfrente com a garra e com a coragem de quem sabe que pode lutar esse problema, certo? É claro, as irritações elas acontecem, as frustrações assim a gente não tem como evitar. Mas a gente pode dar um jeito de pensar diferente acerca do problema. Então, esse é o conselho para você de hoje, tá? Para você de Áries. Agora para você de Touro, eu tenho outra conversa. Eu tenho aqui comigo o Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros traz a ideia da qualidade da vida. Porque ele está muito perto dos reis, muito perto das pessoas de corte, das pessoas que realmente sabem viver a vida e sabem usufruir do melhor do que ela pode oferecer. Você conhece o melhor da vida, Touro? Você conhece como chegar lá. E você não pode parar até que você consiga estar no mesmo patamar do que essas pessoas. Mesmo que às vezes você não tenha o mesmo dinheiro, o mesmo nível aquisitivo dessas pessoas, você pode sim aproveitar do melhor do que a vida pode oferecer. Você pode fazer isso quando você aproveita muito bem do tempo que você tem com as pessoas que você ama, quando você aproveita muito bem o gosto daquela comida feita em casa, quando você aproveita muito bem o gosto daquela companhia tão esperada. Então, existem sim formas de enxergar o melhor da vida, mesmo em coisas simples. Mas, mesmo conseguindo fazer isso, continue em busca dos seus objetivos, porque você está perto. Você tem o conhecimento de como chegar lá. Só precisa ter paciência e ir aproveitando da vida ao longo do caminho, tá bom? Gêmeos. O pessoal fala que quando eu venho aqui para fazer coisa para Gêmeos, eu sempre dou bronca em Gêmeos, mas Gêmeos não é culpa minha se você às vezes é cabeça quente. Não é culpa minha. Veio aí para você o 9 de paus. O 9 de paus, ele na verdade não veio dando bronca, não. Ele veio falando que você precisa continuar defendendo as suas ideias,
defendendo o seu posicionamento, defendendo a sua moral, defendendo a sua conduta. Não é porque todo mundo ao seu redor está fazendo alguma coisa de errado que você também tem que fazer. Muito pelo contrário. É justamente nesse momento que você tem que firmar a sua cabeça e lembrar de quem você é. Lembrar das coisas que você passou, lembrar de tudo que você aprendeu. Não é fácil, às vezes, você estar num ambiente que é meio corrompido. Mas você tem sim a força de vontade, você tem um bom pensamento, você sabe a que veio e não vai se deixar corromper. Essa é a ideia. Manter-se focado, manter-se disciplinado e olha, as outras pessoas quando fazem coisas erradas, mesmo que você não faça, na cabeça delas todo mundo faz. Porque já é um costume delas fazer mal aos outros. Você não precisa ser corrompido por isso. Você pode continuar firme e forte dentro da sua conduta, porque, querendo ou não, a verdade sempre aparece. E essa verdade sobre você também vai aparecer. Mesmo que você nem se defenda, a própria vida vai mostrar que você está correto, certo? Tá vendo? Hoje não era bronca, eu tô falando bem de você. Câncer. Nós temos a carta do enforcado. E a carta do enforcado vem assim de ponta cabeça, que é para enxergar um outro lado da vida, que é para enxergar um outro lado da situação, um outro lado da briga. Se essa carta veio para você, é que talvez há alguma coisa nessa vivência que você não está enxergando. Pode ser que você esteja tão focado em manter o controle, tentar deixar tudo organizado, em não se perder, que não está enxergando coisas óbvias no meio do caminho. E algumas pessoas podem estar até tentando mostrar para você que não é bem assim, que as coisas podem ser diferentes, que não existe só um jeito de fazer as coisas. O que acontece é que quando a gente está tentando muito ter o controle sobre a vida, ter o controle sobre tudo, sobre as escolhas, sobre o que acontece, o que deixa de acontecer, a gente também pode paralisar. A gente também pode se perder no meio do caminho com tanta angústia. E a carta do enforcado, ela fala que se você, às vezes, deixar a vida te surpreender e buscar enxergar um outro lado dela, que ela também pode ser doce, que ela também pode ser divertida, que ela também pode ser cheia de coisa legal, e tentar-se colocar de ponta cabeça, você pode entender que de ponta cabeça era o lado certo. Às vezes o plano A não funciona porque o plano B é muito melhor. Deixa a vida dar uma ajudada em você também. Tenta abrir mão um pouquinho do controle, faz uma coisa meio Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar um pouco, que aí você vai se soltar de todas essas angústias. A necessidade do controle o tempo todo faz com que você esteja pilhado o tempo todo. Olhe o outro lado da vida, que a vida pode ser boa, que a vida pode ser divertida, que sempre tem um outro lado, um lado bom da situação, tá bom? Leãozinho. Leãozinho, veio para você a carta da força, que por acaso também é desenhada com um leão. Nessa carta aqui, Leão, a gente percebe que uma mulher está domando esse leão. E o leão, ele está do lado dela como se estivesse super confortável. A ideia da carta da força é dizer que a gente pode domar o nosso lado mais selvagem. E que o nosso lado mais selvagem, ele pode ser, sim, acalmado, de certa forma. É uma carta que fala sobre a força da cabeça e não exatamente a força dos braços. É para a gente resolver as coisas com estratégia. A gente não, que eu sou de Capricórnio, você que é de Leão, precisa manter a cabeça um pouquinho mais firmada em alguns aspectos. Esse ímpeto que vem aqui na carta, como esse leão forte e selvagem, são os nossos instintos de responder, os nossos instintos de brigar, os nossos instintos de fugir, por exemplo. E é claro, se a gente tiver a cabeça um pouco mais firmada e tentar dar aquela respirada funda, a gente vai perceber que às vezes o problema não é tão grande quanto parece. Que às vezes foi só aquele ímpeto, sabe? Foi só aquele nosso lado selvagem tentando sair para nos proteger de alguma coisa. Mas calma. Com estratégia, com consciência e com paciência, a gente consegue resolver as coisas de uma forma muito melhor. Se tiver, então, essa calma, essa paciência, o seu lado selvagem já não precisa ficar ativo o tempo todo. Isso vai te dar uma melhor qualidade de vida. Então, dome os pensamentos rebeldes, os pensamentos intrusivos, dome aquela vontade de responder na frente de todo mundo e na frente do problema sem pensar, porque isso só vai te atrapalhar. Para uma melhor qualidade de vida, tente domar esses instintos, porque a capacidade de fazer isso você tem, tá bom?
Agora a gente vai falar com Virgem. Virgem, a carta do Hierofante veio para você. Ela também chamada de o sumo sacerdote, ela é também chamada de papa. Ela representa uma pessoa de alto clero. O probleminha dessa carta aqui é que muitas vezes o pensamento de alguém que era como esse papa, ele pode ser um tanto quanto retrógrado para o momento que você está vivendo. Talvez você esteja tentando viver nas regras que não são de agora. Talvez você esteja vivendo algumas regras que não são suas. Talvez você esteja fazendo as coisas, Virgem, conforme a sua mãe fazia, conforme a sua avó fazia, conforme o seu vô achava que era certo. Mas não é exatamente o certo para agora. A questão da sua moral, a sua conduta, a forma como você enxerga o que é certo e o que é errado, depende do parâmetro do que você está vivendo hoje. É claro que os nossos pais e os nossos avós, eles querem o melhor para nós e falam o que é melhor para ser feito ou não, mas eles fazem isso levando em consideração a vida que eles tiveram e não a vida que você está vivendo agora. Não a sociedade que você está vivendo agora. Não os problemas que são característicos da época que você vive. Então, pode ser sim que você possa ter bons conselhos com as pessoas mais velhas, principalmente as pessoas da família, mas você não pode cair no mesmo conceito de como era a vida naquele tempo. Você precisa fazer uma certa tradução, né? Uma transmutação daquele conselho para encaixar para o conselho de agora. Porque tem alguns pensamentos que talvez não estejam te ajudando. Você pode estar se limitando, tentando entrar nesse conceito antigo do que estavam tentando falar com você, tá? Agora é a hora de você se basear no que você está vivendo, não naquilo que os outros viveram como exemplo, tá? Vamos olhar as palavras. Libra. Eita, Libra, nós tivemos aí para você a carta da Torre. E isso geralmente é um ponto de atenção para a gente, tá? É um ponto de atenção porque a carta da Torre, ela se refere por um momento um pouco confuso. Se a carta da Torre veio, é porque já teve 2, 3, 4 chances de você modificar alguma coisa e você não modificou. Tem algo na sua vivência, tem algo nos seus dias, um relacionamento, um trabalho, uma forma de ser, uma forma de viver que não está combinando. Está muito mais atrasando o seu lado do que realmente te ajudando. E talvez você não esteja finalizando esse assunto, porque esse assunto pode ser dolorido, esse assunto pode ser amedrontador, ou simplesmente você está com preguiça de lidar com ele e está empurrando com a barriga. Mas está empurrando com a vida já faz muito tempo. E por conta desse empurra-purra com a barriga, tem uma hora que a vida vai olhar para você e falar assim: o tempo já deu? Se você não fizer isso sozinho agora, quem vai fazer sou eu. E a gente sabe que quando a vida faz isso, ela faz de uma forma que não é muito gentil. É por isso que a gente vê essa torre pegando fogo, com as pessoas caindo de lá. A gente vê nessa carta a ideia do nosso ego se quebrando, de tudo se tornando a maior confusão. Talvez resolver esse problema seja realmente uma confusão. Talvez seja. Mas, depois que essa confusão passar, a paz vai reinar. A paz vai reinar muito, tá? Porque depois que a panela de pressão solta, a gente solta o pininho da panela de pressão, faz uma chiadeira, mas depois a gente consegue ver o que tem lá dentro. É a mesma coisa com os nossos sentimentos. Na hora que você conseguir bater de frente com isso que você está enrolando para finalizar, você vai ver que a vida vai começar a andar de uma forma muito mais rápida. Só não estava andando porque você estava carregando o peso emocional desse problema. Tá bom? Libra, presta atenção, tá? Isso aí já está enrolando já faz muito tempo. Escorpião. Escorpião, para você veio a carta do 2 de paus. Ela é uma carta que nos fala sobre uma certa visão sobre o futuro. É a nossa vista olhando para o horizonte, falando: o que eu quero para minha vida é isso, é aquilo, eu tenho planos, eu tenho ideias. Só que o problema do 2 de paus é que ele está sempre parado. Você já deve ter escutado isso em algum lugar. Está aí parado que nem um 2 de paus, as novelas mais antigas falavam isso. Ele está mesmo parado, ancorado, com o pé no chão, porque pensa muito, mas não exatamente faz acontecer. Tá, Escorpião? E o que acontece é que quanto mais você reclama que não tem oportunidade, menos as oportunidades aparecem para você.
Há uma necessidade, sim, de você firmar um pouco mais o seu pensamento e não só fazer esses planos, mas acreditar piamente neles. Inclusive, os seus mentores espirituais, eles podem estar tentando dar para você algumas dicas referente a esses planos, a esse planejamento todo que está só no planejamento e não exatamente na execução. Então, não fique parado diante desse pensamento. As ideias até são boas, mas todo o restante que você tem feito não faz com que você saia do lugar. Então, pare de imaginar e comece a executar as coisas, mesmo que não esteja totalmente pronto, mesmo que ainda tenham muitas coisas para poder lapidar nessa ideia que você tem. Você precisa ir tentando, você precisa ir abrindo os seus caminhos. A ideia é não ficar esperando a oportunidade aparecer, mas obrigar ela a aparecer, é trazer a oportunidade para você, você buscá-la e não esperar ela chegar. Tá bom, Escorpião? E aí, Sagitário? Olha, saiu uma carta de alguma coisa que muitas vezes você não gosta muito, hein? Não gosta muito, que é a ideia da rotina. É a ideia da rotina, é a ideia da organização e é a ideia também de uma coisa chamada disciplina. Esses fatores fazem parte de tudo aquilo que você precisa manter para que você consiga essas oportunidades que você quer e consiga manter um certo padrão na sua vida. Então, se você quer que a sua vida se estabilize, você precisa fazer com que a energia já esteja estabilizada, para quando você encontrar aquilo que você realmente quer deixar na tranquilidade, ficar com você. Então, vá fazendo as coisas todos os dias, respeite os seus horários, crie uma planilha, crie realmente uma organização boa que faça o seu dia render e que faça seu dia valer a pena. Se você quer realmente essa vida um pouco mais estabilizada, você precisa ensinar a vida a como se estabilizar. Então, crie esse plano. Crie o plano, crie a rotina, crie regras e siga essas regras muito acima da risca. A questão da disciplina é isso. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer. As pessoas que se colocam para poder fazer os exercícios, às vezes elas acordam às 5 horas da manhã, a gente já vê, tem 5 horas da manhã, tem gente correndo na rua fazendo os exercícios. Ela talvez quisesse acordar às 5 horas da manhã, muito provavelmente não. Mas ela se colocou ali nessa ideia de disciplina que todos os dias às 5 da manhã ela vai correr. E ela faz, mesmo que esteja com dor, mesmo que esteja cansada, mesmo que esteja com frio e mesmo que esteja chovendo. A questão é, a disciplina faz a gente seguir essas regras e faz uma mudança mental na gente. Por quê? Quando a gente só faz as coisas que a gente quer fazer e que nos dão prazer, o prazer imediato faz com que a gente ache que tudo na vida tem que ser assim, prazeroso, tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser bom. E na real, a gente acaba ficando refém desse gosto, desse gosto bom. Refém desses prazeres. E quando a gente se coloca a fazer uma coisa que a gente não quer fazer, mas mesmo assim a gente joga uma outra ideia para nossa cabeça. Vai jogando a ideia de que você vai fazer coisas, mesmo que elas não ofereçam esse prazer imediato. Conforme o tempo vai passando, o seu corpo vai entendendo que o prazer e a felicidade não é um momento de pico, não é um momento passageiro. Ele se mantém. A vontade de ver as coisas com mais clareza, ou até mesmo com mais felicidade, ela se mantém. Porque não precisa de uma dopamina tão grande. Você vai fazendo com que o corpo se acostume a fazer coisas e comece a enxergar o belo, o gostoso em tudo e não só naqueles momentos de prazer, certo? Então, assim, tá na hora de mudar a sua cabeça. Se você quer que a sua vida mude, tá na hora de mudar os seus hábitos, certo? Falando com o Sagitário, né? E agora a gente foi falar com os capricornianos e no caso também sou eu. E a gente vai levar uma bronca aqui porque quem veio foi a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é tão conhecida por ser uma mulher assim linha dura, sabe? Ela é conhecida por querer tudo perfeito. Ela é bastante exigente. O problema, capricorniana, é que você acaba sendo exigente com você e não vai ser exigente com a outra pessoa. Você acaba cobrando de você mesmo uma perfeição que não existe. Você acaba cobrando de você
uma quantidade de trabalho, uma quantidade de resultado, uma quantidade de vitórias que talvez não seja possível para uma pessoa humana, né? Talvez para um personagem de desenho, um super-herói e uma super-heroína. Mas não para uma pessoa normal que tem fome, que tem sono, que tem cansaço, que tem um certo limite de responsabilidades para poder adquirir, ou até mesmo um limite de coisas que a gente pode resolver por dia. Você precisa ter consciência de que não dá para fazer tudo e que tem coisas que não vai sair perfeito. E tá tudo bem que não saia perfeito, porque ninguém no mundo tá exigindo de você essa perfeição, essa rapidez do que você mesmo. Então, talvez essa necessidade do controle, a necessidade da perfeição, ela pode estar vindo de forma externa e fazendo com que o seu interno esteja bagunçado. Seria bom questionar se essa pressão toda que você está colocando em você é para mostrar serviço, é para mostrar qualidade, é para solicitar o reconhecimento de alguém. Porque talvez você não precise desse reconhecimento. Quem precisa reconhecer os seus esforços é você mesmo, tá bom? Aquário. Aquário, tudo tem seu tempo e hoje a carta da Roda da Fortuna veio falar isso para você. Tudo tem o tempo certo de acontecer e por mais que a ansiedade fale um pouquinho mais alto no nosso coração às vezes, a gente tem que respeitar o tempo da vida. Não dá para você querer curtir as suas férias numa praia linda se você pensar que talvez lá no país onde você quer tirar as férias nessa praia linda é inverno. Você não vai conseguir aproveitar desse dia maravilhoso que você quer. Por quê? Porque a gente sabe que não é o tempo certo. Talvez os planos que você tenha são planos bons, mas esses planos bons, eles não são para agora. Vai ter que esperar um pouquinho. Mantenha o pensamento, mantenha a constância, mantenha o planejamento, mas espere tempos melhores. Peixes. Peixes, nós temos para você a carta do mago, e essa carta do mago pede tanto para que você confie mais no seu poder pessoal, na sua habilidade, na sua magia interior, no seu poder de fala, no seu poder de persuasão. Peixes, tem tanta gente que está confiando nas suas qualidades, está confiando nos seus talentos, peixe. Eu acho, peixinho, que é você que não confia tanto. Então, essa carta é um pedido para você acreditar que aquilo que você tem dentro do coração pode sair. E aquilo que você pede lá em cima para a espiritualidade, ele pode ser colocado aqui na Terra para acontecer. Você tem o poder de fazer isso. Você só não está usando, certo? É isso que você precisa saber, viu, peixes? E uma outra coisa que você precisa saber antes do ano acabar, você, que já foi falado aqui, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, todo mundo, é a carta do 3 de Copas. Essa semana é uma semana para que você trabalhe um pouco mais a sua socialização. Tem muitas coisas aí interferindo, né? Mas interferindo de forma boa, que você consiga resgatar algumas amizades e falar com pessoas que você está precisando se resolver. Tenta fazer isso antes do ano acabar. Você precisa dar essa paz para o seu coração. E para você que ainda não me conhecia, eu sou a Bruxa Dai, eu sou sua bruxa madrinha. Eu tô sempre te ensinando uma coisinha por aqui. E todas as segundas-feiras eu tô aqui na Madrugada Astral, te esperando e gostando muito da companhia que você me faz. Procure nas redes sociais por mim. Eu sou a Dai do Tarô Oficial, você pode me buscar no Instagram, assim como você pode me buscar aqui no Instagram, tanto da rádio quanto da TV, da Astral TV. Eu fico aqui esperando a sua companhia novamente. Um beijo para você. Boa semana. Bom dia.